Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Palavrar, com Antônio Luceni. É artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Ele também já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. Hoje, o Luceni vai falar com a gente sobre a presença de bibliotecas e livrarias na nossa formação cultural. Bom dia, Antônio Luceni. Bom dia, Marcelo, Lília, Jonatas e aos demais que nos escutam. Pois é, Marcelo, a gente continua naquela nossa perspectiva, Lília, da gente conversar sobre essa cidade, né, pensada e que acolhe seus cidadãos, que acolhe suas pessoas, e nela essas pessoas, esses cidadãos podem se aprofundar culturalmente, podem se autoeducar, né, por meio de equipamentos que corroboram com isso, né, entre os quais livrarias e bibliotecas. Eu vou fazer duas colunas, Lília e Marcelo, para tratar do tema, porque ele é bastante abrangente e aí a gente dá conta de pensar um pouquinho sobre esses dois equipamentos, né. Eu começo com as livrarias, então, né. Bom, eu sou rato de livraria. Sim. E eu sofri bastante, e aí eu estou falando de livraria física mesmo, apesar de fazer compras também via internet, mas eu estou falando de livrarias físicas justamente porque há características que são próprias das livrarias e dos espaços físicos, de modo geral, que não são aplicáveis à questão da internet. E aqui não entra só uma questão de gosto ou de desgosto por este ou aquele espaço ou plataforma, mas é justamente características e possibilidades que há num e não há no outro, né? Então, por exemplo, a coisa da livraria física, né, pensando no lugar, de novo, do encontro. Porque quando você frequenta o espaço físico, não está só a coisa da busca por aquele bem, pelo livro em si. Estão outras questões aí também relacionadas. Eu me lembro de uma vez, numa livraria de Belo Horizonte, sua terra, Lília, eu estava em Belo Horizonte, e aí eu frequento muito a seção de literatura infantil, porque eu me dedico a escrever para crianças e tudo mais, então eu gosto de estar vendo os temas e tudo mais. E aí tinha uma mãe com uma filha, ela devia ter, à época, uns 8 anos de idade, mais ou menos, e a menina estava comprando o livro sozinha. E ela queria um determinado livro e a vendedora não queria vender aquele livro para a menina, porque considerava que aquele livro não era para a faixa etária dela. E ela tentando persuadir a menina que não comprasse aquele livro e oferecendo outros. E eu parei o que eu estava fazendo, aí foi inevitável. Fiquei com aquela puxadinha de orelha, tentando ouvir a conversa. E a menina com argumento, não, porque eu já li as resenhas no jornal, essa resenha, apesar de não ser tão adequada para mim, mas eu me interessei pelo tema, não há nada que eu não possa ler enquanto criança. E assim, a argumentação da menina, e aquilo me encantou, né? Por fim, ela conseguiu comprar o livro que ela queria e a mãe dela deixou a menina se virar, deixa ela, né, conseguiu o que ela quer. E ela conseguiu convencer a vendedora vendeu o livro para ela, tudo. Aí eu fiquei tão entusiasmado com aquilo que eu fui conversar com a mãe dela, né? Escuta, eu achei lindo isso e tal, tudo. Ela falou, não, desde criança eu estimulo a leitura nela e tal, e a gente combina assim, só compra um outro livro quando ela termina de ler aquilo que ela comprou, né? E ela lê muito, ela lê pelo menos assim, para a faixa etária dela, um livro por semana. Nossa. Então, assim, eu fiquei pensando naquela menina, né, hoje já uma adolescente, uma jovem, porque já faz bastante tempo isso, hoje, né, que depois de um percurso leitor tão interessante. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Para dizer que se fosse numa plataforma, por exemplo, digital, ela iria comprar o livro, a mãe dela, receberia o livro via correio e ponto. Esse processo de interação e esse outro viés da relação com a livraria física não aconteceria. Um outro aspecto que é muito interessante, eu trouxe isso quando eu falei sobre museus e galerias, é a coisa do conjunto da experiência. Porque quando você tem a experiência da compra, não está ali de novo, só a coisa da compra do livro, mas o conjunto da experiência. O que seria isso? Só quem está rodeado de livros e mais livros e mais livros tem noção do que é estar entre livros, o objeto físico livro,
né? Então, o prédio, normalmente essas livrarias, né, especialmente as de grande porte, elas têm um prédio pensado para acomodar o livro, desde a questão da iluminação, prateleiras, acessibilidades. Você vai numa sessão infantil, você tem mobiliário específico para criança, você tem prateleiras na altura delas, você tem brinquedos. Você tem na livraria física outras ações que também são muito comuns hoje em dia, como lançamentos de livro, formação continuada. Então é muito comum você ver lá escritores, autores e autoras dando palestras, minicursos nesses espaços. Então, assim, é uma experiência completa. Você pode dar uma folheada no livro, né? Então nós entramos aí em outros aspectos sensoriais. Nas plataformas digitais, por exemplo, você consegue ler, às vezes, o primeiro capítulo, algumas páginas do livro, mas você não tem essa experiência sensorial de pegar a página, virar a página. Não sei vocês, mas eu gosto de cheirar livro, eu gosto de ficar com o livro no meu corpo, é uma coisa sensorial, assim. Sim, sim. Então, são N fatores que estão aí ligados à questão da presença. Infelizmente, menos de 20%, segundo o IBGE de 2019, das cidades brasileiras têm livrarias. Não chega a 18%. Então, assim, isso acaba de tendo um prejuízo. Com a pandemia, algumas, inclusive, fecharam. Infelizmente, outras foram abertas, né? Eu estive recentemente em São Paulo e fui visitar uma delas que foi aberta nessa pandemia, que é uma ali no edifício Copan, no térreo do Copan. Você vê que graça de livraria. Interessante. Esqueci o nome dela, o Marcelo gosta da Gugada. Veja aí, Marcelo. Mas, assim, outras tantas abriram. Há uma proposta também ali no Conjunto Nacional, em outras regiões da Paulista, de abertura de novas, estava lendo semana passada, 4 novas livrarias também. Então, ao mesmo tempo que se fecham umas, outras são abertas. A cultura no Conjunto Nacional. No Conjunto Nacional, sensacional. A Martins E lá Fontes, ali no um pouco. Copan é o Megafauna. Megafauna, isso mesmo. Que teteinha de livraria. Quem Olha tiver a eu tô oportunidade vendo aqui, de ir. Que bonita, cara. E em anexo tem um café bistrô, também muito bom. E você pode pegar os livros da livraria, porque eles são bem ligados mesmo, não tem nem parede. Você pode pegar os livros da livraria enquanto toma café ou come qualquer coisa no bistrô. Jura? Você pode ficar com os livros lá, é muito bom. E assim, é legal porque é um primor, assim, a curadoria da seleção dos livros é muito bom. Um outro aspecto que eu queria colocar na coisa da livraria física, e aí é para encerrar, Marcelo, já está terminando? O Marcelo que me controla aqui, eu fico falando. Tá, mas você tem um timing bom, porque ele sempre me pergunta justamente na hora de terminar. Coisa de professor, que dá aula 50 minutos, que dá aula 40 minutos, Não ele é? já fica com o timing dele. A coisa, falando... E aí, uma outra hora, Lília, eu quero tratar do livro em si, do livro físico, mas também aproveitando o mote da livraria física, como que as editoras, Marcelo, tiveram que se refazer em relação a essa coisa do livro digital, por exemplo, né? Em termos de diagramação, em termos de papel. Hoje em dia você compra o livro, em sua maioria, você não compra o texto em si, você não compra a história, a narrativa em si, a poesia em si. Você compra o objeto livro mesmo, né? Quer dizer, às vezes você compra... Eu tenho lá em casa mais de uma edição de determinados livros, por conta do trabalho de diagramação, de papel, de arte que é feito no livro. Mas isso é um outro tema que eu quero trazer. E aí eu vou sugerir, para a gente pensar essa coisa do tema, a livraria, 2 filmes, um documentário e um filme. Um chama-se A Livraria. Não sei se vocês já viram. É um primor de filme. E aí fala da paixão de uma livreira pelos livros, desde a organização, o trato com os livros, a apresentação dos livros, chama A Livraria. E o segundo filme, que não é filme, é documentário, The Booksellers, que é um documentário sobre livrarias em Nova York, que também é um primor sobre o cuidado, o trato que livreiros e livrarias têm nessa cidade. Você sabe, Marcelo, que eu estive há pouco em Porto Alegre e eu fiz essa façanha de contar. Um quarteirão com 7 livrarias. Sério? 7. E eu estou falando livrarias. Eu não estou falando livraria / papelaria. Eu estou falando livrarias. Livraria. Aonde mesmo? Em Porto Alegre. Uma das minhas favoritas lá é a Taverna. Chama Livraria Taverna. E que é editora também. Mas assim, 7 livrarias num quarteirão. Você tem noção do que é isso? Aqui a gente tem farmácia
e tem loja de açaí. Deixa quieto, que eu não quero tocar em Araçatuba nesse assunto, porque eu já levei paulado em museu e galeria da outra vez. Deixa eu ficar quieto com livraria, que certamente biblioteca vai surgir paulada na semana que vem. Um dia irei, né? Mas eu vivo olhando coisas de viagem, principalmente documentários de viagem. Então fala que Buenos Aires também tem uma rua outra lá coisa. que é só livraria e café, Marcelo. Você tropeça e cai. Olha só, hein? Duas coisas que me atraem muito. E livraria com café, então? Aí é a combinação é perfeita. E se puder pegar o livro e sentar e ficar, gente, pois é. que isso? Esses dias eu descobri, sem querer fazer propaganda e já fazendo, eu fui aqui em uma livraria, salvo engano, chama-se Sofia. E tem café. Café simples, um café expresso, mas para mim não importa. É uma livraria bem pequenininha, tem um catálogo pequeno de livros, isso não é um demérito, tá? E eu sentei lá, comprei alguns livros para mim, para minha filha que gosta de ler, e lá em casa é como você disse, dessa menina que você ouviu. Eu só compro livros para os meus filhos se eles acabaram aqueles que eles me pediram anteriormente. E aí lá nessa livraria, eu peguei um café, comprei alguns livros, sentei ali, é uma graça, gostei muito. E um amigo meu, pessoal, aqui, o Luciano, está perguntando se você vai falar de sebo também. Algum dia você gosta de sebo, se você vai falar de sebo. Muito, vou falar, uma hora eu vou tirar para falar só de sebo. Aqui em Araçatuba tem alguns interessantes. Tem. Inclusive tem um que abriu agora que eu não fui ainda, mas eu tem quero o Sebos Pensadores. E ali na Custódio Almeida. Esse mesmo. Ele veio aqui. Não fui ainda, mas eu quero visitar porque me interessou muito. Primeiro porque Van Gogh é meu artista predileto, e depois porque é um sebo. A questão da economicidade, a questão de obras raras, e tem a questão do ecolivro, né, do reuso e tal. Uma hora eu vou tirar só para falar de legal, sebo. Né? E eu fui em Birigui visitar um sebo, porque meu filho descobriu que lá havia um produto que ele queria. Só lá a gente foi, passeou, achamos e trouxemos. Falando de Birigui, a gente falou de livraria e café. Não sei se vocês conhecem a Moscoff lá. Não. Sim, muito bom. Livraria da Galeria, Ótimo, isso. Café e livraria. É um xodozinho, é um charminho. Eu tô por lá gostoso demais. Irei lá. Vá lá. Moscoff. Não tô ganhando nada, viu, gente? Tá me vindo na mente. Não, a gente também, quando é bom, a gente é. cita. E o Antônio Luceni me parece que mudou o Instagram, né? Porque ao final das colunas, quando há redes sociais do colunista, a gente informa. E o Luceni, que tem um punhado aqui que eu olhei, ele mudou. Você querendo acompanhar o Antônio Luceni nas redes sociais, no Instagram agora é antônio.palavrar. Pois é, Marcelo, eu estou passando por um processo de consultoria de comunicação e foi sugerido que eu desmembrasse as minhas ações para ser mais assertivo. E aí você não falando que é ARC com quem mudo, LIT com tempo mudo. Então, fica difícil de explicar, né? E aí ele criou o Antônio.palavrar. Mas quando você digitar, você vai ver lá também Antônio.artista-visual, Antônio.escritor, Antônio.arquiteto. Muito bem. Você querendo acompanhar a coluna, Antônio.palavrar. Luceni, muito obrigado por hoje. Na semana que vem, mais um pouquinho, então, de livrarias e bibliotecas. Isso, aí a gente fala de biblioteca especificamente né? que vem. Adoro né? biblioteca. Perfeito, então. Muito obrigado. Bom dia, até semana que vem. Bom dia para vocês e para todos que nos ouvem. Beijo.